Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma gravação do LuCast. Hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a doutora Cida Dornelles. Ela que é palestrante, ela que é especialista em resgate feminino. Ela vai contar muito sobre a sua história aqui para nós. Oi, doutora Cida, tudo bem com você? Tudo bem, Lu, obrigada pelo convite. É sempre muito especial falar sobre mulheres e ninguém mais especial do que você para fomentar, para dar mais vontade para a gente falar sobre o assunto. Eu é que agradeço, é um assunto muito bom de ouvir, porque quebra muitos tabus, é onde vem aí contar muita história linda de mulheres que estavam precisando de uma mudança, estavam precisando de algo que nem elas sabiam, né? Então eu quero começar essa entrevista, você se apresentando, contando como que surgiu aí essa doutora Cida Dornelles aí. Conta um pouquinho para nós. Sim. Ainda, apesar de a gente ter conquistado tantas coisas, nós mulheres, e a gente fala tanto sobre isso, sobre empoderamento, ainda é muito difícil. É muito difícil, tem muitos tabus. E assim, não é só tabu assim de criação, mas tem religião, às vezes tem relacionamentos que acabam fazendo com que a mulher fique introspecta. Então, várias situações assim. E então, quando eu comecei a falar sobre isso, a me dedicar à saúde íntima feminina, muita coisa veio à tona. Por quê? Porque quando eu comecei assim, a tratar mesmo, a receber essas mulheres para fazer o laser íntimo, que é o principal tratamento que eu faço na clínica, eu vi que eu não poderia só vender um tratamento. Porque quando a gente fala sobre intimidade, muita coisa vem à tona, muitos sentimentos, até mesmo pudor, vergonha de se expor em algumas situações, sabe? Então, nem todo mundo fala de uma maneira natural sobre a sua intimidade. Então, tem muita coisa que vem, né? Até a questão da pornografia mesmo, Lu. Então, que está destruindo com os casamentos, com os relacionamentos. Então, quando a gente vai falar sobre sexualidade, ou vai falar sobre intimidade, as pessoas já têm aquela, sabe? Nossa, ela vai falar sobre sexo, ela vai falar sobre coisas que eu vou ficar meio, assim, desconfortável de ouvir, sabe? Então, tudo isso a gente tem que derrubar. Porque é uma coisa natural, né? A nossa essência do feminino, que é o que eu sempre falo, é uma coisa muito natural. Todas nós temos. Eu acho que a diferença é como você se posiciona para falar. É a maneira que você fala, a maneira que você trata a situação, sabe? Mesmo quando a gente está falando até dentro da sexualidade cristã, que é um dos temas que eu abordo também, o sexo, ele é divino. Né? Faz parte do amor. Num relacionamento, num casamento, o sexo é o complemento daquele amor. Sabe? E ainda também é muito difícil falar sobre isso. Às vezes o casal não conversa. A mulher às vezes tem um pouco de restrição de falar, sabe? O que gosta, o que não gosta. Então, até a questão assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Até às vezes na minha caixinha do Stories lá, às vezes abro para algumas perguntas em relação a isso. E vem aquela, mas doutora, pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu acho... E me posiciono da seguinte maneira, se a minha vontade, ela agride o teu limite, aquilo não é de Deus, aquilo não é santo, vamos falar assim, ou não traz um conforto, não é um complemento do amor. Mas se a minha vontade atende teu limite, eu acho que sim, sabe? Então, tudo isso é difícil falar, sabe? É um assunto delicado, né? Mas você... acabou colocando, idealizando até um projeto para as mulheres, para que isso seja conversado e não vire problemas dentro de um casamento, né? Dentro da relação. E eu vi ali que você tem um projeto, e esse projeto você é idealizadora dele. Qual seria esse projeto específico que você lançou? O primeiro deles foi o Resgate do Feminino, que é o nome principal das minhas palestras iniciais e é o que eu carrego até hoje. Desvendar esse feminino. O que é ser mulher? Às vezes a gente se limita assim, não, ser mulher é o quê? É a minha intimidade, a minha região íntima, que até hoje é muito difícil a gente encarar uma imagem assim. As pessoas ficam, nossa, mas faz parte do meu corpo, Deus não criou. Então ele é divino, sabe? Então o que é o feminino? Será que representa pelas minhas mamas, o meu cabelo, meu esmalte, meu batom, salto alto, a saia?
E eu trago que não é só isso. A gente não pode representar o feminino só com uma parte física, porque se alguma coisa acontece nesse nosso físico, vamos dar um exemplo, câncer de mama, que é o segundo projeto, que é o resgate do feminino após câncer de mama, que é o renascimento. E se acontece isso, no que você vai se prender? Nessa mutilação que acontece. Então, a gente tem que ter a ideia realmente de que ser mulher é fazer a diferença na vida das pessoas. Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto prima, enquanto filha, enquanto funcionária ou enquanto empresária. Então, isso que é ser mulher. Esse que é o nosso diferencial. Então, nós mulheres, nós também temos o nosso masculino. Nós temos essa duplicidade. Né? Então, o que é o nosso masculino? É quando a gente precisa se impor, quando a gente precisa realmente realizar um projeto, dar o primeiro passo, né? Enfrentar isso. Esse é o nosso masculino falando. Mas nós temos o nosso feminino, que é aquele que abraça, que acaricia, que acalma, né? Que acalenta, que alimenta. Esse é o nosso feminino. E nós temos que ter esses dois perfis, sim, mas num equilíbrio. Até mesmo no relacionamento, as mulheres que são realmente mais empreendedoras, né, mais assim, eu falo, mais donas, assim, realmente essa mulher, ela também não pode esquecer do feminino dela. Dentro do casamento, dentro até mesmo da sua empresa, né, precisa ter isso, sabe? E esse equilíbrio que é o X da questão. Quando você fala em equilíbrio, me vem assim muito claro. Quando você fala assim, a parte masculina que a gente tem. Então, você tem que ter ali muito pulso firme para você lidar com as situações, para você empreender, para você... Sim. Até para você falar, no caso da doutora Cida, falar sobre um assunto tão delicado, mas tão importante, você precisa ter esse pulso para se posicionar e colocar o que realmente você quer passar para as pessoas, né? E bloquear aquelas pessoas que não têm a mentalidade para entender que isso faz parte da saúde, que isso faz parte da autoestima da mulher. Sim. Então, esse equilíbrio para a mulher, hoje em dia a gente tem trabalhado muito, a gente tem virado empreendedora, empresária. Sim. E cada vez mais a gente busca estar de igual a igual na sociedade e cada vez mais a gente esquece o feminino. Sim. Por quê? Porque você pensa em todo mundo, você pensa no filho, no marido e você acaba esquecendo. Então, esse projeto, o nome é perfeito, Resgate do Feminino. Quando você me mandou, que eu li, eu falei, nossa, é perfeito mesmo, não tem. Sim, que a saúde íntima vai muito além disso. Então, a minha saúde íntima não quer dizer só a minha parte sexual, que é isso que todo mundo pensa. Então, até eu trouxe o brinquedinho aqui, eu falo que é meu bonequinho. Então, quando eu falo em saúde íntima, eu estou falando em todo um conjunto. Eu estou falando numa estrutura óssea, eu estou falando dos músculos pélvicos que a gente fala, né? Tanto em períneo, em músculos íntimos, que é toda essa parte vermelha aqui. A gente fala que suporta todos esses órgãos, o útero, os ovários, a bexiga, a parte do reto, a vagina. Então, tudo isso é saúde íntima. Fora toda a conexão que é, até mesmo com o cérebro, até a ver assim com outras questões da saúde como um todo. Né? Então, quando a gente fala assim sobre sexualidade, mesmo sobre a parte sexual, libido, desejo, prazer, a gente não pode esquecer que metade está aqui. Então, por isso, muitas questões de vida íntima, por exemplo, dor na relação, às vezes falta de libido. Então, muitas mulheres às vezes chegam na clínica e falam assim para mim, doutora, eu não tenho mais desejo. Eu preciso tomar, quero que a senhora me dê alguma coisa para tomar, para eu ter mais desejo. Então, daí eu sento e começo a conversar, eu pergunto, como que está teu relacionamento? Como que está a tua vida familiar? Como que está teu trabalho? Como está a questão financeira? Como que está a tua autoestima, teu corpo? Essa relação você consigo mesma? Eu falo, meu amor, não é um remédio que vai... Até eu não teria vontade. Então, esse conjunto é muito importante. Até mesmo quando a gente fala em ciência, em saúde, a gente não pode simplesmente se limitar a uma questão isolada, sempre no todo.
né? A gente é resultado de um todo. É um corpo só que é constituído de várias pecinhas que se uma não estiver funcionando, vai refletir no restante, no restante, até no relacionamento. Até eu brinco, assim, às vezes é muito importante ter o casal conversando. Então, em alguns encontros, em algumas palestras, eu gosto muito que tenha os homens junto. Porque às vezes eles não começam a pensar, porque nós, homem e mulher, é muito diferente a maneira de pensar. Né? Totalmente. Muito diferente. Então, às vezes, é importante nós, mulheres, entendermos um pouco como que é o universo dos homens e vice-versa. Então, falar sobre isso, conversar e saber que tudo envolve, tudo repercute, tudo influencia. E como é importante também para os filhos, dentro de um contexto familiar, ter como exemplo o casal, mãe e pai, né? O relacionamento. Porque isso vai refletir também nos relacionamentos deles. Como é importante até o homem estar a par do que uma mulher passa, né? De como funciona o corpo da mulher, porque isso vai refletir no tratamento, no Sim. carinho, como cuidar. Porque a gente escuta, a gente ouve muitas mulheres, a gente está aí né, nesses projetos e a gente escuta cada história que você fala, meu Deus, eu não acredito que isso acontece. E acontece muitas coisas, principalmente o abuso, que é uma das coisas assim mais tristes que a gente escuta. Só que muitas vezes isso vem lá de trás. Isso vem de famílias que não souberam passar o que realmente é uma sexualidade, o que representa, na verdade, por que Deus criou o sexo, né? Porque foi Deus que permitiu, na verdade, não que ele criou, mas por que existe o casamento, né? Então, são coisas que vêm do passado, que foram, eu costumo dizer assim, aqueles tabus que não foram quebrados e foram virando monstros, né? E hoje a gente tem, assim, coisas que acontecem que é inacreditável. Mas quando você coloca um homem, um jovem, para fazer um curso, junto com a sua esposa, sua futura esposa, e você expõe o que realmente é uma vida a dois, o que é a sexualidade, o que é um casal, eu tenho certeza que homens serão maridos diferentes. Com certeza. Né? Serão maridos que vão ter uma vida a dois, uma vida que realmente vai ser uma vida digna, uma vida que vai dar resultado de uma família feliz, né? Sim. E assim, eu não estou falando em relações perfeitas. Não. Porque nós não somos perfeitos. Mas se a gente conseguir olhar para o outro, isso vai retornar para nós. O que o outro precisa, né? Exatamente. O que o outro precisa? O que ele espera? Até mesmo na intimidade. O que é bom? O que eu gosto? O que eu não gosto? Então, até mesmo me perguntam assim, mas a mulher tem que ser submissa? Eu falei, claro. Eu sempre falo isso. Ela tem que ser submissa. Mas isso quer dizer... Submissão não quer dizer abuso. Submissão não quer dizer violência. Né? Submissão não quer dizer agressão. Submissão quer dizer inteligência. Nós temos que usar o nosso feminino nesse momento dessa submissão. Ser inteligente nos momentos que a gente precisa ter esse feminino. Entende? Agora, uma coisa que você falou em relação ao perfil das mulheres de hoje, né? Desse empoderamento que muito tem se falado, empoderamento feminino. E tem ideias que elas não constroem nada. Então, o empoderamento não quer dizer que o feminino tem que, tipo, uma mulher tem que ir contra os homens, que tem que ter, né, que tem que perseguir. Não, o empoderamento é exatamente ao contrário, é a gente saber o nosso valor, ponto. O nosso valor enquanto mulher. E homem e mulher tem que estar junto, cada um com o seu papel, senão dá conflito. Dá conflito. Eu costumo dizer, até isso eu converso muito em casa, né, com meu marido. Eu tenho 3 filhos homens, né? Sim. E eu tenho um filho de 24 anos, então eu converso muito com ele sobre situações assim. Filho, você tem a sua mãe, você sabe o que faz bem para sua mãe, não sabe? Nunca trate uma mulher de uma maneira diferente do que você gostaria que a sua mãe fosse tratada. E a gente começa a entrar com esse papel de mãe e filho, e você começa a entrar no assunto de sexualidade sem você precisar expor.
Exatamente. Né? Então você começa a usar exemplos. Olha, como que você pensa que uma mulher tem que ser tratada? Como que sua mãe tem que ser tratada? Hoje ele já não mora mais comigo, né? Então a gente já não conversa tanto como antes. E é muito importante, porque eu não quero ver um filho meu homem tratando uma mulher de uma maneira diferente do que eu aprove. Só que isso vem aonde? Vem do berço. Vem do berço. Isso vem da construção, né? Do que ele visualiza. Exatamente. Porque às vezes muitas pessoas falam, mas não praticam. Então, para os nossos filhos é muito importante eles terem o quê? O exemplo, Sim. Que é o que mais educa. É aquilo que você vê. Eu, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu tive filho aos 13 anos, né? Então, é uma longa história, uma luta para chegar até onde eu cheguei. E eu passei os dois lados. Aonde eu queria ser respeitada e muitas pessoas olhavam, poxa, ela teve um filho cedo e não queriam respeitar. Então, eu tive que me impor, eu tive que mostrar para o meu filho o valor que eu tinha e para os homens o valor que eu tinha. E isso foi como? Foi fácil? Não foi fácil, isso foi difícil. Só que as mulheres que passaram por situações iguais à minha ou outras situações, ela tem que encontrar que o valor dela, indiferente da situação, é o mesmo. Que aonde ela estiver, ela tem que ser respeitada. E o respeito que ela tem que ter, não importa a situação que ela esteja, ela tem que ser respeitada. Sim. E isso eu sempre me coloquei. Eu vou ser respeitada. Então, isso é o empoderamento. Né? Isso é você tomar uma decisão na tua vida. Então, eu acho que isso é muito legal da parte do seu projeto, poder ajudar essas pessoas, né? Poder levar isso para as mulheres, porque aonde há confusão, inversão de valores, Sim. É diferente da onde há o empoderamento. Sim, e até um assunto, Lu, que a gente tem discutido muito nas reuniões, nos eventos, é o quê? Muitas mulheres, eu estou falando isso não só na atualidade, mas vamos falar, né, na evolução normal, muitas mulheres empoderadas, muitas mulheres que têm esse perfil mais, né, autoritário, mais construtivo, mas eu acho que tem que ter uma atenção muito grande. Por quê? Porque muitas mulheres não estão sabendo criar os seus filhos homens. E nós vemos o quê? Que esse perfil muito assim, né, é muito poderoso, muito deixa que eu resolvo, e nós estamos vendo quais as consequências. Né, que os homens, ao contrário do que a mulher está tentando crescer, evoluir, a gente está vendo que alguns homens estão, sabe, se acomodando com essa força das mulheres, sabe? E que é o que a gente tem que ver, que tipo de marido, que tipo de homem vai estar sendo construído aqui. Se é o exemplo mesmo de casa que a gente toma como crescimento, como evolução, como exemplo, que a gente tem que ter esse cuidado de a gente realmente dar os papéis para cada um dentro da nossa casa. Então, a gente precisamos ensinar os nossos filhos. A gente não pode fazer tudo por eles. A gente tem que ensinar realmente até onde eu vou te ajudar e até onde você vai ter que caminhar sozinho. Você vai ter que fazer as suas opções, as suas escolhas. Você está vendo uma frase bem famosa que diz que a nossa vida é nesse balé de eu fazer a minha opção e de eu assumir o risco e as consequências de cada ação que eu tenho. Isso é muito importante a gente ensinar também. Não a gente tomar só frente das situações com eles. A gente precisa fazer com que eles aprendam a caçar, vamos falar assim, sabe? Então, eu acho importante. Então, esse equilíbrio que até, inclusive, faz parte do feminino, também esse equilíbrio, esse resgate. Até na questão do empoderamento, até o que é o meu valor? O que eu quero para mim? O que eu aceito para mim? Eu tenho que aceitar, eu não posso aceitar menos do que eu mereço, menos do que eu tenho como valor para mim. Então, isso também é empoderamento. Eu saber falar não em certas situações, não só em relação ao relacionamento, assim, marido e mulher, mas na nossa vida. No nosso trabalho, nossas amizades, no nosso, né, contato com outras pessoas. Então, isso também é empoderamento. E não tem nada a ver que é uma mulher empoderada, uma mulher glamurosa, que é uma mulher, né, que busca só embelezar-se. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Né, com a postura dela, não. Com o posicionamento dela. Sim. Em relação a ela mesma.
Sim. Não é verdade? Porque o posicionamento vai variar de cada perfil. De cada perfil. De repente, eu gosto de andar de salto alto e maquiada, mas a outra gosta de andar de tênis e sem maquiagem, nem por isso ela não é empoderada. Exatamente. Né? E às vezes ela é mais do que a outra. Por quê? Porque ela assume realmente o que ela gosta. O que faz bem. O que faz bem para ela. Não é verdade? Eu escutava, até você falando ali, me veio à memória, até um pastor, eu não vou me recordar o nome dele, que ele mandou o filho estudar fora do país e o filho pegou o dinheiro, gastou tudo nos primeiros 15 dias e ficou sem dinheiro. Ele mandou o dinheiro para o filho, passou um mês, o filho gastou de novo. Aí ele pegou e disse que pediu para Deus, Deus, tá errado esse negócio? Eu tô criando homem, eu não tô criando outra coisa. Aí a mãe, como sempre, o feminino, não, manda o dinheiro, né, ajuda ele. Aí quando foi a terceira vez, ele ligou, pai, faltam 3 dias para acabar o mês para você me depositar o dinheiro e eu tô sem dinheiro para comer. Pois é, meu filho, aproveita e faz 3 dias de jejum para você aprender agora como que você faz para administrar teu dinheiro, porque você não vai ficar o resto da vida me pedindo dinheiro. A mãe desesperada, chorando, aí ele virou e falou assim, não, fica tranquila, ele só tá fazendo um jejum por próprio gosto. O pai não contou para a mãe, para conseguir fazer o propósito dele, ele falou para a mãe que ele queria fazer o jejum, mas na verdade não era. Ele foi obrigado. Passou os 3 dias, o filho ligou, pai, muito obrigado pelo que o senhor fez. Realmente eu tive um encontro verdadeiro com Deus, porque ali eu vi o que eu precisava fazer. Ou seja, doeu no pai? Claro que doeu. Doeu muito, mas ele fez o que precisava ser feito. Eu tenho certeza que ele não gastou dinheiro nos primeiros 15 dias. Sim. Então, você veja como é um simples detalhe de uma criação que muda a personalidade, que muda o caráter de alguém, né? Sim, é bem isso. E até você estava me falando em questão de evolução, veja, nós mulheres, quando você era pequena, tá? Então lembra lá. Eu continuo. A Lu pequena. Qual que era a tua maior vontade ali? De você olhava para tipo, tua mãe, sei lá, as irmãs, primas, professora. Qual que era a simbologia naquele momento ali de ser mulher? É ter peito. Lembra disso? Lembro. Quem que não fez a simpatia de tomar água na concha na lua crescente? Eu tomava um monte. Entendeu? Por quê? Porque pra menina, o feminino é o peito. Então, daí depois, primeira menstruação. Você lembra quando foi? Lembro. Foi como que foi o momento para você estar preparada para aquilo? Não, porque foi muito nova. Quantos anos? 9 anos. 9 anos. Que é hoje a média das meninas, sabia? Sério? 9 anos. É muito cedo. Muito cedo. Então, você veja, pra mim foi assim. Acho que minha mãe tem uma diferença de idade bem grande. Minha mãe me teve com 44 anos. Com a mesma idade que eu tive o meu filho mais novo, o Henrico. E a mãe sempre foi muito tímida, sabe? Aquela criação bem, assim, muito tímida. E daí eu lembro no almoço de sábado, eu nunca vou esquecer. E a mãe me chamou no quarto e falou assim, toda envergonhada, filha, veja, todo mês vem um sanguinho pra você. E você tem que usar um forrinho. Tá bom. Voltei pra sala e continuar a comer. E daí, quando veio, eu lembro que parecia que todo mundo estava vendo que eu estava usando absorvente. Uhum. E logo na sequência, olha só que interessante, eu adorava brincar de Suzy, de Barbie, adorava. Passava assim, horas. Quem nunca, né? E a partir daquele momento, eu fui lá e guardei todas as minhas bonecas. Todas. Eu lembro direitinho que eu botei na caixa a casinha da Barbie, que tinha casinha, banheira, não sei o que, roupinha, eu guardei tudo. Então, olha só o que esse simples gesto representa. Eu não posso mais brincar, porque eu virei mocinha. Eu não posso mais ser menina, criança. Viu? E você veja, eu vou contar um pouquinho aqui. Eu fui aos 9 anos e a minha avó, do lado do meu pai, estava bem nesse dia, tinha vindo visitar. E ninguém nunca tinha falado nada, porque eu era muito nova. E nesse dia eu chamei a minha mãe desesperada, mãe, o que está acontecendo? Isso aqui. Daí minha mãe, filha, é assim mesmo, todo mês, uma vez por mês, vai acontecer assim, você tem que usar assim, tal, tal. Explicou ali, daquela maneira dela. Aí tá bom, daqui um pouco a minha avó olhou e falou assim para minha mãe, toma cuidado, que senão logo engravida.
Essas foram as palavras. Você lembra disso? Eu lembro exatamente disso. E aquilo ficou na minha cabeça. Não era um momento, se ela queria, né, falar alguma coisa, a minha avó por parte de pai, chegar e falar assim, olha, não é melhor você explicar para ela daqui a um pouco como que funcionam as coisas, né? Mas eu tinha puxar do lado e falar, né? O tabu de não falar, o tabu de você simplesmente apontar o dedo e dizer vai acontecer, aconteceu comigo. Poderia ter sido muito diferente se eu tivesse instrução, se eu tivesse conhecimento. Sim. Então, hoje eu vejo, ainda acontece, eu não fui a única, né? Ainda acontece meninas muito novas sendo mães. Isso me dói, porque eu sei o quanto eu sofri para poder passar por aquela fase. Foi, assim, muito difícil. Então, eu passei uma época da minha vida, dos 16 aos 18 anos, eu já fiz terapia, porque eu tive um apagão na minha memória que eu não consigo lembrar de nada. Eu não lembro do meu filho, eu não lembro de nada. E eu já fiz terapia, eu já tentei fazer regressão, eu já tentei fazer de tudo. E eu não consigo lembrar. Ou seja, o meu cérebro me protegeu. Sim. Né? Então, você veja como isso é tão sério que a gente precisa, de repente, de um canal como esse, a gente precisa conversar, talvez estejam pessoas nos assistindo nesse momento que vão dizer, poxa, eu preciso conversar com a minha filha. Sim. Eu preciso explicar para ela como que funciona. Então, é importante essa exposição que a gente tem, sim, é muito importante. É algo que se fala de saúde. Sim, e você tocou bem no complemento disso que eu ia falar. Você veja, a gente vai trazendo essas memórias dessas fases. A gente traz memórias da nossa primeira infância, dessa transição da sexualidade, dessa construção da sexualidade. Então, depois da primeira menstruação, o primeiro interesse por um menino, que na escola, lembra que era assim, meninas para um lado, meninas para o outro, e aquele ódio, assim, né? E depois você já começa a ter, sabe, aquele interesse, você olha, já tem vergonha, o primeiro amor, o primeiro beijo, depois a primeira relação sexual. Será que eu estava preparada para aquele momento? O que significou para mim? Será que foi bom? Será que eu estava com medo? Será que eu... Sabe? Então, tudo isso fica também no nosso, não só digo no nosso cérebro, fica na memória das células, que a gente chama de memória celular. Daí depois, primeira gravidez, quando a gente recebeu os filhos no braço, tipo o teu primeiro filho, quando você recebeu, ainda você com 13 anos, aquela sensação de, será que eu vou dar conta? Você tinha 13, eu tinha 25, a fulana tinha 30, 40, e é o mesmo sentimento. Então, depois na amamentação, o corpo está mudando, né? Depois vem o filho cresce, o casamento, depois na idade mais avançada, a menopausa, o climatério, que todas aquelas mudanças acontecem, que aquela sensação do envelhecer, as mulheres têm um conflito muito grande e ninguém fala sobre isso. Problemas com a sexualidade, dor na relação, ressecamento, atrofia, essa questão até... quando a gente fala em corpo, em doenças, o câncer de mama, para você ter noção, veja, a gente não estava falando ali que nossa primeira vontade, enquanto menina, é ter peito. É isso que significa, isso que mostra que a gente está amadurecendo, está crescendo. E quando uma mulher recebe a notícia, você está com câncer de mama, vai ter que... Olha a sensação. E a gente não para pensar, a gente só pensa assim, olha, nossa, ela venceu o câncer. Olha, veja que bom você venceu. Agora você se sente, agora é só você viver. Mas essa mulher não se sente viva. Muita coisa acontece. No sentimento, na mutilação, no feminino. Como ela vai se expor. Na autoestima, no relacionamento. Então, ano passado, quando eu idealizei, quando eu fiz acontecer o resgate do feminino após câncer de mama, que foi o projeto, eu entrevistei muitas mulheres para saber o depois. Todo mundo fala no momento, né? O tratamento, fala da cirurgia, da quimio, do cabelo que cai, tudo mais. Mas e depois? Veja, mais da metade das mulheres que eu entrevistei, os casamentos não suportaram, os maridos não suportaram e abandonaram. Dessa fatia dos casamentos que ficaram, metade, os homens ficaram por piedade.
Então, muitos dos casos, as mulheres aceitavam esse marido ter um relacionamento sexual fora do casamento, porque não se sentia mulher e porque o marido também não via a mulher dele ali. E uma fatia pequena, mas existia, homens que ficaram por amor, que apoiaram essa mulher, que estavam junto, que amaram realmente. E você sabia que já é comprovado cientificamente hoje que o câncer de mama ele tem um fundo psicossomático, sim. E que mesmo depois de uma cirurgia, de uma retirada da químio, que ele pode fazer uma recidiva, que ele pode voltar. Então, olha só como esse ciclo pode acontecer. Quanto mais deprimida, quanto mais machucada, quanto mais com medo, quanto mais negativos, sentimentos negativos, mais liberação de substâncias químicas dentro do meu corpo, mais chance de voltar o câncer mais tarde. Então, essa rede de apoio, relacionamento, carinho, essa compreensão, esse contexto família é muito importante para essa mulher depois, inclusive. Se torna tão importante quanto o início do tratamento. Início. Porque depois tem a mutilação, mesmo depois de uma reconstrução, porque hoje, não sei se você sabia, hoje já tem pelo SUS. Sim. Né, a possibilidade de fazer a cirurgia, a tudo, né, reconstrução e tudo mais. Mas e depois? Olha só, é feito um tratamento, um bloqueador hormonal. Então, as mulheres, mesmo depois que fazem cirurgia, mesmo depois que fazem a químio, tudo, tá? Mesmo com a cura, ela tem que fazer um bloqueio hormonal que pode ser 5, 10, 15 anos. E esse bloqueio hormonal bloqueia todos os hormônios femininos. Então, essa mulher entra na menopausa precoce e abrupta. Então, todas aquelas queixas que nós mulheres vamos tendo no decorrer de 6, 7 anos antes da menopausa mesmo, essas mulheres têm assim, ó, de uma hora para outra. E depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, depois desse início desse tratamento, desse bloqueio hormonal, muitas mulheres não conseguem mais ter relação sexual. Por quê? Porque a atrofia vaginal é muito, muito intensa. Então não consegue. Por quê? Porque essa atrofia tira essa elasticidade das paredes da vagina e não tem como. E ninguém fala sobre isso. Você já te escutou alguma vez falar sobre isso? Não, porque ninguém se preocupa com essa mulher. Porque fala o seguinte, agradeça a Deus porque você está viva, ponto. Mas ela quer se sentir viva. Ela quer se sentir mulher, ela quer o feminino, ela quer resgatar o feminino dela, que foi mutilado pela mama, que a autoestima, tá? Pense todas as mudanças no corpo para tirar roupa, mesmo depois de uma cirurgia, tem a cicatriz emocional de tudo aquilo que ela passou. A relação com a morte fica muito próxima. E ela, não tem como você falar assim, seja forte, não, tudo vai dar certo. Gente, não tem como você pedir para essa mulher ser forte mais do que está tudo ali. Ela não sabe. Olha a dúvida que passa, olha a insegurança que passa. Muitas mulheres perdem o emprego, porque se não tem aquele emprego formal, ficam lá meses fazendo tratamento, ficam afastadas. E o que acontece? Às vezes perdeu o seu negócio, às vezes perdeu o seu emprego. E agora? Às vezes sem o relacionamento, os filhos ali, elas sem trabalho, sem autoestima. E aí que vem o poder do feminino. Tem uma palestra onde eu consigo linkar sexualidade, empoderamento e empreendedorismo. E você tocou nesse assunto já no começo. Se eu não tenho o meu valor instituído, se eu não tenho a minha autoestima realmente de saber o meu valor, até onde eu posso ir, minha capacidade, gente, eu não tenho como empreender, eu não tenho como ter aquele masculino que fale assim, vai, se arrisca, vai dar certo. Não tem. É que você empreender, seja em qual área que você for empreender, você tem que estar bem. Uhum. Porque eu tô bem, eu vou conseguir transmitir para você que o meu negócio é bom. Exatamente. Como que eu vou chegar para você e vou dizer assim, olha, vou citar lá as minhas lojas, né, confeitaria. Vai lá na Ludelu e compra um bolo de cocada com abacaxi que é maravilhoso. Ai, nossa, você não trouxe hoje, hein? Meu Deus, que vontade. Bem hoje eu não trouxe.
E aí eu vou dizer pra você. Aí você vai olhar pra mim e eu tô lá. Tipo assim, sabe, quer o meu bolo de coco com abacaxi? Que ele é tão gostoso. Sabe assim, com aquela tua cara. Não, eu já vou fazer diferente aqui. Tem um bolo de cocada com abacaxi que é uma delícia. Tem um bolo de cocada com abacaxi que é uma delícia. Você tá entendendo? Eu já tô imaginando o coco, sabe? Assim. Então, assim, se eu não estiver bem, como que eu vou falar isso para alguém do meu negócio? Então, assim, hoje o empreendedorismo, ele atinge mais de 19 mil pessoas. 19 milhões de pessoas no Brasil. Isso é um número maravilhoso? É, mas começa a lembrar cada mulher que está dentro de casa, que por causa dos filhos não pode sair trabalhar, mas ela pode trabalhar dentro de casa. Sim. Então é muito pequeno esse número. Esse número pode dobrar, no mínimo. E quanta renda estaria gerando para essas famílias? Quantas pessoas estariam recebendo informações e hoje estão dentro de casa, às vezes com uma condição tão miserável, né? Sim. Porque só o homem trabalhando e tentando sustentar essa casa, a gente sabe que não... É difícil, né? Sim. Então, muita coisa pode ir acontecendo a partir do momento que tem conhecimento. Eu sempre digo para as meninas que trabalham comigo, quem tem conhecimento tem poder. E eu trabalhei em multinacional antes de eu, né, virar empresária, e sempre esse meu chefe, uma pessoa muito inteligente, ele olhava para mim assim, tá levando tudo? Tá com tudo preparado? Não, tá aqui. Ele dizia, quem tem conhecimento tem poder, chega preparado, porque trabalhava com vendas, né? Sim. E toda vez que eu ia fazer uma visita num cliente ou revisitar uma rede, alguma coisa assim, eu levava tudo preparado. Eu sabia se o cara era casado, se ele era solteiro, se ele tinha filho, se ele não tinha, se ele tinha cachorro, quantos anos ele trabalhava naquele lugar. Pra você saber onde você ia. Como que eu ia conversar com aquela pessoa e dizer para ele, eu preciso te vender 200 mil reais aqui. Tá, mas por quê? Eu não posso chegar para a pessoa, eu não podia chegar e dizer para ele, eu preciso te vender 200 mil reais. Não tinha. Então, eu tinha que chegar, eu tinha que abordar, eu tinha que entender a necessidade, mas eu já sabia a necessidade dele. Eu já sabia aonde que você ia. Exatamente. Só que isso é o quê? Conhecimento. Sim, conhecimento. E em qualquer área que nós formos atuar, é conhecimento. Né? Uma coisa que eu queria te perguntar, que me chamou bastante atenção. Você contou um pouquinho do projeto, contou um pouquinho aqui de tabus, né? Mas como que você começou, como que surgiu o desejo da doutora Cida, fisioterapeuta, ir para esse nicho, para começar a trabalhar com essa linha? Então, eu sempre trabalhei com mulheres. Então, foram aí 25 anos tratando de mulheres dentro da minha clínica. Eu tinha uma clínica de estética e pós-operatório. E eu estava sempre convivendo com mulheres. Sempre convivendo mesmo, em todos os sentidos. E eu tive, na pandemia, um pouquinho antes ali, eu tive um problema com a minha intimidade. E, assim, aquilo me feriu profundamente mesmo, assim, autoestima, me senti, meu Deus do céu, eu tô ficando velha, né, e eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, muito assim e tudo, e fui atrás, falei, né, liguei pra minha médica, eu falei, ai, Elaine e tal, aquela minha amiga, eu falei, ai, não sei, ela falou, calma, as coisas não são assim, eu tive um escape de xixi na praia, conversando, tal, todo mundo, meu marido, etc, meus amigos, e eu fui dar uma risadinha e saltou um pouquinho, sabe? Eu falei, meu Deus. E liguei pra minha médica, eu falei, quero fazer períneo já. Ela falou, não é assim que funciona, não sei o que. Eu vim pra Curitiba, tal, e daí uma conhecida falou assim, mas tem o laser íntimo. Como assim? Não, é um laser, né, que vai dentro da vagina e tudo, então ele tem indicação. O escape urinário, vai deixar a gente mais lubrificada, combate a frouxidão da vagina com o tempo, que acontece e tal, não sei o quê. Faz clareamento. Eu falei, como assim, né? Nossa, eu sempre trabalhava com laser também, mas laser facial. Eu falei, eu nunca escutei. E eu fui atrás e fiz uma sessão. Não tinha ainda o equipamento que eu queria, não tinha em Curitiba, tá, mas eu fiz uma sessão. E no final de semana, né, meu marido veio, a gente foi namorar e tal, e ele falou assim, nossa, tá diferente, né? Daí eu falei, por quê? Daí ele falou, não, tá diferente, eu tô se sentindo diferente.
Eu falei, eu fiz o laser. Ele falou, como assim? Mas dentro? Eu falei, que, né, ele não se ligou. Eu falei que ia fazer, mas ele nem, né? E aquilo me ligou. Sabe quando liga, não tem? Eu falei, peraí, eu fui para fazer uma coisa, mas tem outra coisa também. E eu me senti mais, sabe assim, mais poder naquele momento ali. E daí eu fiz as 3 sessões e eu falei, gente, eu quero isso. E eu fiz de uma dor um negócio. E com esse fato, eu simplesmente fiz uma transição de carreira. Eu não quero mais trabalhar com estética. Eu quero trabalhar com saúde íntima. E foi assim, eu fiz minha especialização e tal, e simplesmente... E eu pensei assim, Lu, se eu quero ser uma referência, eu tenho que fazer só isso. Porque quando você faz muita coisa, você não consegue ser excelente, 100% em tudo. A gente tem que escolher algo, focar, estudar e fazer. Quanto mais você, né, fazendo aquilo, você vai criando mais experiência e vai ficando cada vez mais perfeito. E eu falei, eu quero isso. E quando eu comecei a receber essas mulheres, eu vi, como eu falei no começo, que eu não poderia vender um tratamento somente. Que aquilo que elas estavam me trazendo envolvia muitas outras questões. Essas memórias que a gente estava conversando, dor na relação, e o ressecamento, então tem muito a ver com essas outras questões de emoção. Às vezes o medo de engravidar, que a mãe falava lá na infância, pode ocasionar outros problemas, a religião e violências e outras questões podem influenciar bastante. E eu falei, eu não posso fazer só isso. Então começaram a me chamar para falar, doutora, eu tenho lá, eu comecei a fazer parte dos grupos de empreendedorismo feminino. Sim. E começaram, doutora, você vai estar, eu queria tanto que você falasse no nosso encontro, e até que eu tive fizeram o primeiro evento para mim, e a coisa foi crescendo. Eu falei, gente, e eu me tornei palestrante dessa maneira. Por quê? Porque eu falei, meu Deus, eu preciso falar, eu preciso conversar, eu preciso expor tudo isso, entende? E então foi essa foi a minha transição, essa é a minha história, essa história que eu ainda estou escrevendo, né? E tenho muitas pessoas muitas pacientes, muitas mulheres que estão escrevendo comigo junto essa história. E então eu fiz de uma dor minha, eu fiz uma oportunidade de empreender, continuar tratando de mulheres, mas tratando dessa parte da sexualidade, da saúde íntima, dessas outras questões, desses traumas, desses tabus. Você acabou... A tua dor virou uma profissão, que já era a sua profissão, mas específica, né? Sim. E você não só quer tratar a pessoa com o laser íntimo, mas você quer tratar da onde vem o problema. Exatamente. Né? Eu quero tratar a mulher. Eu quero tratar o feminino. Eu quero resgatar realmente o que ela perdeu ou o que ela nunca conseguiu, sabe? O que ela nunca conseguiu alcançar. Eu quero ajudar ela realmente saber o valor dela, que isso reflita nos relacionamentos, em tudo, com os filhos, com o trabalho, com essa força a mulher ela pode ser o que ela quiser, ela pode estar onde ela quiser, mas ela precisa ser o quê? Se posicionar, para não se perder no meio do caminho, para não se perder em realmente, sabe, a pessoa que ela é, essa construção toda. Então, hoje a minha missão é essa, é resgatar, é ajudar, é abraçar, é isso realmente, né? Que a nossa essência, veja, o nosso centro criador é o nosso útero. Olha só a bênção que nós mulheres temos. Nós podemos gerar uma vida. E a gente consegue, e essa força uterina que nós temos, isso nos dá a força também de tudo. De ser, de acontecer, de fazer acontecer, entendeu? Às vezes acontece alguma coisa com os nossos filhos, eu não sei você, né? Mas comigo acontece uma coisa, a dor não é uma dor como uma dor de cabeça, a dor vem de dentro. Vem de dentro. É uma dor que você não consegue medir. Então, eu costumo dizer bem isso, a dor vem do útero. Porque agora só você sabe que é verdade o que você está falando. Eu sempre falo isso, eu falo, até esses dias atrás, o meu pequenininho estava muito doente, e eu dizia pro meu marido, eu chorava, porque ele não podia comer. E ele chorava de fome. Porque trancou toda a garganta. E ele ficou 7 dias sem comer nada. E eu dizia pro meu marido assim, eu sinto uma dor do útero. Daí ele olhava assim pra mim,
tipo, ela é louca, né? Aí eu, não, amor, é sério, é uma dor do útero, é uma dor que vem daqui de dentro, é uma dor diferente, aquilo dói muito. E quem é mãe sabe do que eu tô falando, porque não tem nada mais dolorido do que você ver um filho teu ali doente ou em alguma situação, né? Sim. Então, realmente é uma bênção. E você sabe que tocou num assunto bem importante que eu acabei não falando aqui. Você sabia que essa mesma sensação que a mulher tem na retirada da mama acontece quando algumas mulheres precisam retirar o útero? É mesmo uma mulher, tá, que não esteja mais em idade, né, de fértil, mesmo uma mulher que não tenha planos de ter mais filhos, o fato dela também receber essa notícia que ela vai precisar fazer uma esterectomia, que ela vai precisar retirar, você não tem noção, a sensação dessa ferida no feminino que ela sente. Isso eu tô falando para você porque eu ouvi muitas vezes e hoje já quando eu recebo mulheres nessa situação, eu já sei como lidar. Eu abraço realmente. E às vezes muitas acham que tem uma tristeza, uma preocupação, e eu vejo que não é com o procedimento em si cirúrgico, mas com essa, exatamente, com essa sensação dessa retirada. Então você imagina também as mulheres que têm uma infertilidade. E geralmente não, né? Mas na maioria dos casos, mulheres que tiveram cânceres novas, elas têm uma tendência a não conseguirem ter filhos, talvez por um tempo ou talvez por, né, isso seja definitivo. Eu conheço algumas pessoas assim. Algumas aceitam o fato de, graças a Deus estou viva, né, e vivem muito bem, e tá tudo certo, mas tem algumas que tinham aquele sonho lá, quando brincava com a Barbie, com a Suzy, de ser mãe. Então, eu conheço algumas pessoas assim que já estão casadas há bastante tempo. Quando tem um parceiro, muito parceiro, que veste a camisa junto ali, vão viver uma vida a dois, tá tudo certo. Tudo certo. Mas e aqueles que abandonam porque ele quer ser pai e a esposa teve um câncer. Então, assim, a gente tem tanta variedade de histórias. Exato. E você imagina a ferida dessa mulher. Essa ferida por duas situações. Primeiro, por ter, né, sofrido uma situação dessa. E depois, por essa ferida tá assim, ó, né, o seu companheiro, a pessoa que ela ama, ele tá simplesmente pegando essa ferida e tirando a casca. Não tá curando, ele só tá tampando. Sabe? Tá tirando, tá piorando, tá fazendo sangrar realmente isso. Eu conversei com uma irmã até da minha igreja algum tempo atrás, e ela e o marido são, sei lá, 40, 50 anos casados. E ela me falou assim, foi até uma surpresa, porque é um casalzinho tão bonito. Eu durmo separado do meu marido fazem 8 anos. Ele num quarto e eu no outro. Falei, como assim, irmã? Tá doida? Daí ela falou assim, desde que eu tirei meu útero, eu nunca mais consegui dormir com ele. E na hora eu não entendi nada. Aí agora você falando tudo isso, mas me veio... Ela não sentia mulher mais. Me veio agora. Veja, não tem nada a ver. Por quê? Porque consegue continuar fazendo sexo. Mas isso mexeu com o psicológico. Com o psicológico. Então, ela não se sente mulher mais. Por quê? Porque retiraram o coração do feminino dela, vamos falar assim. Entendeu? Isso é muito louco, eu tô falando pra você. Aí eu vou indicar ela pra você. Exato, porque precisa trabalhar isso daí. Entende quando eu falo que o feminino não é só físico? Nossa, é muito além. É um contexto. Veja, ela não se sente mais mulher, então ela não se sente mais esposa dele. Porque o fato de eu dormir junto com o meu marido não quer dizer que eu estarei fazendo sexo com ele todos os dias. Mas é o quê? É o meu lugar. Sim. É o meu lugar ali com ele. Então, é um casal. Como isso influencia no relacionamento? Pense. Nossa, muito. E a gente vai conversando. Na pessoa, imagine a amargura, o vazio que ela tem. Você entende? Então, são coisas que poderiam ter sido evitadas. E talvez nem ela saiba. Talvez ela talvez ela tá ali, não, eu não quero mais dormir junto, eu tive uma rejeição, eu não quero, mas talvez ela nem saiba. Ela nem saiba qual que é o motivo que está fazendo ela, assim, ela ter essa reação. Sim, sim. Entende? Até mesmo os movimentos da igreja, Lu, onde eu já participei de várias palestras, né, falando sobre a parte de sexualidade cristã, que é muito importante para mulheres, para casais, etc. Eu questionei isso. Então, existe encontro de oração, existe tudo.
Eu falei, mas existem movimentos dentro do Ministério das Mulheres e dentro do Ministério de Casais, onde vai apoiar a família e o marido dessas mulheres que estão passando por um câncer, por exemplo, de mama, etc. Não. Existe um movimento que vá em busca desse marido, explicando o que está acontecendo com ela. O que vai passar. Exatamente, o que vai passar. O que ela está sentindo. Quais são os seus medos, suas inseguranças, o que vai acontecer com o corpo, o que vai acontecer com o sentimento, o que vai acontecer, ou esses filhos. Não existe. Eu falei, gente, isso é amor. A gente precisa ter esses movimentos dentro da igreja que façam esse trabalho. Só que precisa ter o quê? Informação, que é o que eu faço. Então eu não sou pastora, mas eu levo o quê? Informação para essas lideranças religiosas, falando, é assim que funciona. Então daí, os movimentos, eles podem ter uma atuação direta para explicar o que está acontecendo. Para esse marido saber como que vai lidar com isso. Porque vai precisar muito dele. Por quê? Porque a mulher naquele momento ali, ela precisa ser amada. Pelos filhos, cuidada, ela precisa. Até eu falei, existe um grupo de mulheres dentro do Ministério da Mulher para acompanhar essas mulheres na quimioterapia? Mas por quê? Porque a sensação daquele momento ali são assim, são 20, são 30, são 40, são 50, são 60 sessões de quimioterapia às vezes. E cada situação dessa, Lu, elas passam muito mal, fora todo o medo. Passam mal, ficam enjoadas, ficam com aquela sensação, não conseguem trabalhar, não conseguem nada. Eu falei, gente, precisa ter o apoio. Então vamos ver isso. Peguem essas mulheres, façam um rodízio dentro do Ministério de Mulheres para levar essa mulher, ficá-la junto, conversar durante o procedimento, rezar, fazer o que não entendeu, mas precisa de pessoas. Essas mulheres precisam estar rodeadas de amor, entendeu? Por quê? Porque você imagina, você não sabe se no mês que vem você vai estar ali. Ou no ano que vem, mesmo depois da cura, a mulher ela vai fazendo exames periódicos a cada 6 meses. Então, quando aquele exame vem ok, ela não fica relaxada, ela fica preocupada pensando no próximo exame. Isso durante anos e anos, entendeu? E ela quer ter vida, ela quer se sentir bonita, ela quer se sentir merecedora, Lu, disso. Ela quer se sentir merecedora dela poder pintar o cabelo, dela poder botar uma roupa bonita, colorida, ela fazer o tratamento estético dela, sabe, assim, dela, e ela quer fazer isso, só que às vezes as mulheres, eu vou te falar a verdade, elas não se sentem merecedoras, porque vem aquela carga, agradeça porque você está viva, e todas as outras coisas acabam sendo fúteis, entende? E ela não se sente à vontade para procurar. Eu tenho uma patrocinadora que, inclusive, a mãe dela está passando por um câncer. Retirou primeiro, fez rádio, agora voltou em outro lugar, no fígado, está fazendo quimioterapia, enfim. Isso está afetando tanto a parte psicológica que a minha patrocinadora conversando comigo, Lu, o que nós podemos fazer para animar ela? Vai ser o aniversário dela, eu quero fazer uma festa. Aí a gente conversou, ela não quer uma festa, ela não está bem, ela não está legal. Então, é uma situação tão delicada que envolve o sofrimento de toda uma família. Sim. Só que você tem que saber, você tem que estar preparado. O que eu ia dizer para essa patrocinadora? O que eu ia dizer para ela como amiga? Eu falei para ela, olha, o que eu posso te oferecer é oração. Se você quiser, posso pedir para o pastor vir até a sua casa. O que eu puder te ajudar. Nesse momento, se ela quer ficar sozinha, fique vocês, filhos, vocês da casa. Se ela não quer receber visita, respeita. Porque era a única coisa que eu podia falar. Eu não tinha nenhuma preparação para falar nada além daquilo. Mas mexe com a gente, sabe? Isso é uma coisa assim que a gente pode ver na casa do vizinho. Mas quando é na nossa casa... Você fica sem ação. Você não tem chão, você não sabe como lidar. Eu venho de uma família que, graças a Deus, são muito saudáveis. Meus avós, enfim, meus pais. Então, assim, eu nunca lidei com nenhum tipo de doença na minha família. Meus avós morreram de idade mesmo. Sim. Então, eu sempre penso, você estava falando ali das mulheres e eu me arrepiando inteira aqui, eu me colocando na dor das outras pessoas. Sim. Então, eu sempre peço a Deus que isso não aconteça, mas é triste.
né? É uma situação que a gente precisa realmente falar, a gente precisa pensar em como diminuir essa dor. Sim, e você sabe, Lu, que ainda a gente fala assim, nossa, mundo moderno, é uma era de modernidade, mas às vezes eu ainda recebo alguns comentários dentro, né, quando eu posso, quando eu falo, falando sobre o laser, sobre os tratamentos, mulheres que tem até um comentário que eu até printei e guardei porque esse eu preciso, falando assim, imagine se eu vou fazer alguma coisa para agradar macho. Gente, veja, eu nunca falei isso, né? O laser ele pode deixar a gente mais apertadinha, mais lubrificada. E olha o jeito, assim, a agressividade, então você vê, então provavelmente essa mulher, ela não tem uma relação boa com ela não teve um relacionamento saudável, ela tem uma ferida muito grande no feminino dela, que ela precisa agredir, entendeu? E é o que a gente vê, às vezes, entre as mulheres, nos grupos. Mulheres, às vezes, não, homens ou mulheres, que às vezes precisam criticar, precisam agredir, parece que aquilo deixa ela mais confortável. Isso daí são problemas, são feridas. Na verdade, eu só falo aquilo que eu tô cheia. Exatamente. Você não consegue oferecer aquilo que você não tem. Entendeu? Então, assim, coisas desnecessárias. Então, hoje, a minha maior missão, fora tudo isso, é tentar expor essa liberdade para a mulher, que ela pode sim melhorar alguma coisa na intimidade dela, que ela pode fazer um tratamento estético, um clareamento, ela pode tirar flacidez, ela pode reduzir os lábios se aquilo ali incomoda, mas que esses tratamentos íntimos, eles vão muito além. Então, eu tenho aqui tratamentos que melhoram essa questão do escape urinário, que é muito comum, que é o que eu mais recebo na clínica. Melhora essas questões, tipo assim, candidíase de repetição. As mulheres que têm sabem como isso judia, e eu consigo tratar. Outra questão, cólicas menstruais, a TPM, daí não com laser, né, com outros tratamentos. A questão da frouxidão vaginal depois de parto normal, depois de parto de crianças muito grandes, às vezes com cesariana também. Alterações que vão acontecendo no corpo da mulher, até por questão de gravidez, que reduzem a qualidade de vida. Né? Então, existem tratamentos que isso não são futilidades, que são coisas que melhoram a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, nossa autoestima. Então, não é, sabe, coisas assim que não têm importância. Cada mulher sabe da sua dor. Vamos deixar bem claro, nós estamos falando de sexualidade, não de sexo. Sim. Que as pessoas entendam que sexualidade é saúde. Né? E que fique bem claro para pessoas que de repente queiram fazer algum comentário, né? Que vejam o lado de profissional, que vejam o lado de autoestima, né? Aquilo assim que a gente falou desde o início, as coisas têm que ser informadas. Sim. Você tem informação, você tem tudo muito esclarecido, então você está bem. Você consegue ter uma família feliz, você consegue ter uma vida feliz, que é o intuito, né? Sim. E para nós fecharmos, porque passa muito rápido, eu já queria perguntar um monte de outras coisas, né? Mas nós temos tempo. Todo mundo diz, mulher é um bicho complicado. Traduza para mim o que quer dizer essa frase. A doutora Cida hoje trabalha com mulheres, trabalha com autoestima, trabalha aí com tudo que a gente conversou, para a gente fechar com chave de ouro. O que a doutora Cida fala sobre essa frase? Mulher é um bicho complicado. Eu não vejo como mulher sendo um bicho complicado. Eu acho que nós mulheres somos muito complexas, nós temos muitas emoções, nós conseguimos visualizar o mundo diferente e a gente se preocupa, esse nosso feminino realmente se preocupa. E também eu acho que essa coisa da complexidade, ou é o que? Às vezes nós queremos ser perfeitas em tudo. A gente quer ser o quê? Mulheres lindas, com aparência maravilhosa, com o corpo perfeito. Nós queremos ser mães maravilhosas, esposas maravilhosas, mulheres empresárias maravilhosas. A gente se exige demais. Então, às vezes eu acho muito importante a gente olhar para as pequenas coisas
que somando essas pequenas coisas, a gente vai ter o grande, a gente vai ter o todo, sabe? Que dentro da nossa vida, eu acho muito importante o nosso posicionamento diante das situações. A gente se posicionar, a gente ter a nossa essência, a nossa opinião definida sobre as coisas. E sim, a gente quer ser perfeita, a gente quer ser boa em tudo, mas nós temos limitações. O autoconhecimento é o que é mais importante dentro da tua sexualidade, dentro da tua vida, dentro do teu empoderamento, dentro do teu empreendedorismo. A gente tem que se conhecer para saber o que você gosta, o que você não gosta, saber também os seus limites e saber os teus defeitos, o que você tem que melhorar, digamos assim. Entende? Porque a gente acaba buscando tantas coisas e às vezes a gente se esquece das coisas que a gente pode melhorar. Mas para a gente saber isso, a gente tem que fazer o quê? Se conhecer. Então eu acho que mulher não é um bicho complicado. E sim, a gente precisa aqui de autoconhecimento para tudo na nossa vida. Inclusive para a gente conseguir saber ser mulher, que é o mais importante. Então, vamos fechar com chave de ouro aqui com a frase da doutora Cida. A mulher precisa saber ser mulher. Sim. E ter o seu autoconhecimento. E ter seu autoconhecimento. É isso aí. Doutora Cida, vamos ter que fazer mais gravações aí. Vamos, que já ficou um monte de coisa. Ficou, eu tô com a minha lista aqui, ó, não consegui perguntar nem a metade. E o pessoal vai começar também a perguntar, começar a mandar aí informações para nós sobre os seus projetos. E a gente vai conversando, com certeza a gente vai se encontrar muitas outras vezes aí para estar trazendo informações, né? Isso que eu acho que é mais importante. Essa sororidade, de a gente tirar essa questão de que mulher não gosta de mulher, essa rivalidade que existe, a gente tem que se unir, né? Com todas as forças a gente fica muito mais forte. Com certeza. Isso é um tabu que também, graças a Deus, tem se quebrado, né? Mulher não gosta de mulher, mulher se concorre com mulher de jeito nenhum. Sim. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que unir forças. É isso aí. Certo. Então foi um prazer enorme recebê-la. Gratidão, né, por esse conteúdo tão maravilhoso e com certeza nós estaremos aí muitas outras vezes conversando, de repente participando de projetos juntas, né? Eu acho que tem muita coisa para acontecer aí a partir de hoje. Sim, verdade. E quem quiser me mandar perguntas, então pode mandar pelo direct. Meu Instagram é @doutora.cidadornelles, com 2 L's. Lá eu recebo muitas questões, muitos desabafos. E é um prazer, eu respondo todos. Sou eu mesmo que respondo todas, tá? É verdade, responde mesmo, que eu já mandei lá, ela já respondeu. Quero também aproveitar para agradecer a todos os nossos patrocinadores. Quero agradecer em especial hoje ao Camarim Concept Hair, Malu Santos. Quero agradecer também o Camaleoa Moda Fitness e a Joy Borges, que hoje estiveram comigo para que toda essa gravação acontecesse, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. E você que tem o desejo de apoiar esse projeto, que quer ser nosso patrocinador, entre em contato que nós também teremos um espaço especial para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e assistam, porque tem muita coisa legal para vocês aí, tá bom? Beijo, fique com Deus!